Agora na MAC, Rodrigo Albert entra no ar, trazendo pra você o programa É Top. Variedade, criatividade, música e informação. No ar agora, pela MAC Rádio, programa É Top. A gente vai estar abordando um tema aí, né? Você conhece, se você sabe o que é autossabotador? Você sabia que nós temos aí, na nossa vida, nós temos praticamente quase 10 sabotadores na nossa vida, na nossa mente. É, Brasil, olha só, hein? Ó, conforme aí, né, o estudo Xard Chamini avisa que os 20% das equipes de indivíduos conseguem alcançar o seu verdadeiro potencial, hein? Olha só, hein? Conhecer os sabotadores de mente é a primeira etapa do processo. É, de acordo com Chamini, todos os indivíduos possuem pelo menos 10 inimigos internos que criam padrões de comportamento como respostas em situações corriqueiras da vida. É, então hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre os autossabotadores, né? Com certeza aquele... Pode dizer essa palavra procrastinação também? Será? Não sei, eu vou perguntar para ela. Hoje recebendo aqui com o maior carinho, Lígia Lopes, bom dia, tudo bem? Bom dia! Feliz ano novo para todos! Amém, nós tudo! Ferramenta, tudo bem? Firme e forte, bom prego na geleia? Opa! Como é que passou aí o ano novo, Natal? Graças a Deus. Você viu que eu tô perguntando que eu passei com você, né? É, né? Então. Ai, Brasil. Vamos juntos aí até as 10 horas hoje, nesta manhã gostosa. Hoje a gente vai estar abordando um tema bacana, né? Fala sobre autossabotagem. Autossabotagem e os nossos sabotadores internos. Temos muitos, né? Temos, segundo o Xard Chamini aí, 10. 10, né? São os, essa é a teoria que eu acho mais bacana, mais didática, pra gente conseguir entender esse tema, né? E aí a gente vai fazer um link disso com as famosas promessas de ano novo, né? Já que é o primeiro programa do ano que eu venho participar. Por que será, né, que às vezes, se a gente mesmo se coloca uma meta, uma resolução, vamos dizer assim, né? Se é a gente mesmo que coloca, por que a gente não consegue muitas delas cumprir? Então é isso que a gente vai entender. A gente faz muita promessa, chega a gente faz até aqueles pulinhos, né? Tem gente que vai pra praia e faz aqueles pulinhos, né? Dá 3 pulinhos na praia, começa a fazer pedidos aí, Deus e o mundo. E chega no fim, né? Nossa, não vou conseguir completar nem 10% do que eu fiz, né? É complicado. Vamos falar então sobre esse assunto, esse tema, né? Sobre as promessas de ano aí, ano novo, né? Já estamos aí praticamente no meio do mês de janeiro já. E aí, você conseguiu, já está começando a botar isso tudo já em prática? Será? Vamos saber isso aqui agora, né, Lígia? Vamos lá? Então vamos lá. O programa é seu, continua, vamos lá. Chora a pitanga aí. Vamos lá então entender por que às vezes a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo se coloca como intenção, como meta. Sempre que um ano novo começa, né? Ou sempre que algo novo acontece na nossa vida. Que isso é mais comum no ano novo, o próprio clima das festas, um ano que se encerra, outro que se inicia. Tudo isso faz com que, naturalmente, mesmo aquele que não senta e escreve algo, como uma meta mesmo bem definida e tudo mais, sempre passa pela cabeça de todos nós alguma coisa do tipo, né? Então, alguma coisa, gostaria, nossa, tomara que nesse ano aconteça tal coisa, gostaria que fosse assim, que fosse assado. Mesmo que a gente não coloque isso como uma meta ou uma resolução, fica pelo menos na intenção, né? Uhum. E aí, por que a gente às vezes não consegue, ou muitas vezes talvez, não consegue realizar isso se a gente mesmo que se propõe, né? Às vezes a gente nem compartilha isso com ninguém, às vezes a gente guarda pra gente mesmo.
já com medo, talvez, de não cumprir e depois as pessoas ficarem apontando, né? Ficarem falando sobre isso. Ou a própria pessoa também fica se cobrando, né? Também? Às vezes a gente deixa só na intenção, já com medo de não realizar. Só que aí tem um porém, né? Que se a gente deixar só na intenção, pro nosso cérebro, isso não fica claro. Certo. A nossa mente, a essência da mente é movimento. Então, ela não para. Ela se movimenta o tempo todo. Se você não delimita, não estabelece um foco claro, com muita clareza, a sua mente, eu já falei isso em outros programas do ano passado, a mente procura, ela busca como foco, se você não tem clareza do seu foco, ela busca como foco aquilo que você faz com mais frequência, aquilo que você pensa com mais frequência, enfim, aquilo que frequentemente está no seu foco. O pensamento é a semente da ação. Então, aquilo que você costuma ter mais como emoção ou como pensamento, que é a semente da emoção também, isso acaba entrando no seu foco. Então, se você presta muito mais atenção, por exemplo, no que as outras pessoas fazem, é isso que a sua mente vai entender que é o seu foco e não aquela intenção de ano novo que você colocou. Então, o primeiro erro talvez seja esse, que a gente não estabelece de uma maneira clara para nós mesmos aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Quer ver uma pergunta que parece muito simples, muito básica, mas que no consultório é difícil as pessoas me darem essa resposta com clareza, assim, de bate-pronto? Atenção, você que está em casa, hein? Eu quero ver se você consegue responder, hein? O que você gosta? Quando eu pergunto isso para as pessoas, o que você gosta? O que te faz feliz? O que eu gosto? Parece uma coisa boba, né? Mas às vezes a gente fica meio perdido. A gente até começa respondendo algumas coisas. Eu gosto de futebol, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ok. Hobbies, diversão, tá. Mas e outras coisas? E além? E coisas mais profundas? Será que a gente sabe realmente o que nos deixa feliz? O que a gente gosta? Além de coisas, vamos dizer assim, que são distrações? Do que você gosta? Você que está em casa aí, do que você gosta? Responda para nós aqui na nossa live, interage conosco aqui, mande a sua resposta. A gente quer saber de você que está em casa aí, está ouvindo a nossa programação também, hein? Mas esse gostar que eu tô dizendo é o gostar do desejo verdadeiro. Essa é a diferença. Aí vocês vão falar, nossa, mas o que tem a ver com o assunto, né? Vamos fazer o link. Vai ser muito difícil você cumprir alguma coisa que você se propôs como intenção ou como meta de ano novo. Vai ser muito difícil você cumprir se não fizer sentido para você. E para fazer sentido, uma dos critérios, vamos dizer assim, é justamente que você queira verdadeiramente aquilo. Porque tem coisas que a gente quer, mas vamos combinar que a gente não quer muito, né? Porque o que a gente quer de verdade, a gente faz. O que você realmente quer, para prestar atenção. Aquilo que você quer mesmo, de verdade, do fundo do seu coração, que é um desejo muito intenso seu, mesmo que seja muito difícil, que tenha muitos obstáculos e tudo mais, você dá um jeitinho de fazer. É ou não é? Vamos ser sinceros com a gente mesmo aqui agora. Sim. Aquilo que a gente quer mesmo, a gente faz. Né? A gente dá um jeitinho, né? Se alguém da nossa família ficar com uma doença grave, né? Os pais, os filhos,
mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha recursos, você não vai buscar para tratar aquela pessoa? A gente não vê as pessoas fazendo rifas, né? Teve na rádio aqui há pouco tempo divulgando o menino que ganhou uma bolsa para estudar futebol em Barcelona. O pai dele, os pais, a família não estavam fazendo uma rifa para ele poder ir para lá. Então, assim, aquilo que a gente quer de verdade, a gente dá um jeitinho. A gente se vira e manda ver, independente das dificuldades, do número de obstáculos que tenha. Então, são duas coisas que a gente falou agora só nesse comecinho. Uma, que a gente, na maior parte das vezes, a gente não tem clareza do que a gente quer exatamente. Fica só na intenção, fica só num pensamento muito vago, a gente não coloca no papel, a gente não especifica, porque pro teu cérebro e pra sua mente, quando eu falo cérebro, é cognição, inteligência, vai? E mente no sentido emocional, no sentido de pensamentos, quando você não coloca aquilo de uma maneira bastante específica, a sua mente, para ela não tem um foco definido. O seu cérebro não entende o que você quer exatamente. E aí ele fica perdido, ele busca aquilo que é mais comum para ele. Então, essa falta de clareza é a primeira coisa que acaba nos atrapalhando. E aí você diz, tá bom, mas mesmo tendo clareza eu não consigo. Aí vem esse segundo ponto, que é o quanto você quer verdadeiramente, genuinamente isso. Porque às vezes a gente diz que quer, mas lá no fundo a gente não quer de verdade. Ou às vezes a gente acha que quer e não tem clareza, na verdade, porque às vezes é algo imposto por outras pessoas, mesmo que não pareça que é. Então, às vezes, aquilo está implícito nas relações e você acha que você quer aquilo, mas nem sempre. Então, vamos para exemplos práticos, para ficar mais fácil da gente visualizar esse aspecto que eu falei agora. Seu pai ou seu filho, sei lá, te pede um favor que vai ser custoso, que vai ser difícil de realizar. E você não tá afim de fazer, mas aí você pensa, poxa, é meu filho, ou então, poxa, é meu pai, eu não quero ir naquele lugar, ou eu não quero falar com aquela pessoa, ou eu não quero fazer isso, mas poxa, é ele, então tem que fazer, né? Vou fazer. Aí faz com aquela cara de... Ou aquilo não dá certo, né? Então, assim, tô dando um exemplo muito simples, que não tem a ver com metas próprias, mas no dia a dia a gente faz isso. Às vezes a gente coloca como meta que a gente, ligado a isso que eu tô falando, né? Às vezes a gente coloca como meta que a gente quer ter uma casa própria. Mas às vezes a gente quer ter uma casa própria porque a gente foi ensinado culturalmente que ter uma casa própria aqui no Brasil é importante. Só que, será que de verdade, lá no fundo, você acha realmente tão importante assim ter uma casa própria? Será que você não valoriza mais, por exemplo, poder morar naquele bairro que você quer e que você não vai ter como comprar casa ali? Será que nesse caso você não preferiria morar de aluguel mesmo para estar naquele lugar que você gostaria e que você não vai poder comprar casa? Mas aí você fica, não, meu sonho é comprar uma casa, porque te disseram que comprar uma casa é bom. Mas será que verdadeiramente é isso que você quer? Será que isso é prioridade na sua vida? Mesmo? Então aí é uma questão tanto de clareza quanto de ser sincero consigo mesmo. Muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente
gente quer, porque a gente não tem essa clareza ou não está sendo sincero com a gente mesmo a respeito do que a gente verdadeiramente quer ou gosta. É isso aí. Programa é top! Hoje recebendo Lígia Lopes, estamos aqui falando sobre autossabotagem. Vamos continuar o nosso papo? Vamos lá, né? Onde nós parou? Então, a gente vinha falando que duas coisas que nos impedem de cumprir essas promessas de ano novo que a gente se faz, ou pelo menos as intenções, ele me desfoca, gente. Desculpa. Ele faz tanta palhaçada aqui que a gente se perde no que a gente tá falando. É impossível conseguir levar um raciocínio. Tem que escrever toda vez minha cola aqui, porque senão eu me perco de tanta palhaçada que ele faz aqui. A gente falou no bloco anterior, como introdução, que duas coisas que acabam nos impedindo é a falta de clareza sobre o que a gente realmente quer, desejo verdadeiro, genuíno. Porque tem coisas que a gente acha que quer, mas que na verdade são impostas, né? Ou nos falta justamente a clareza, né? A gente fica um pouco confuso. Eu dei o exemplo da casa própria. Será que realmente é prioridade? Às vezes você se coloca isso como meta e não consegue atingir, justamente porque você talvez não tenha dinheiro para comprar a casa exatamente onde você queria. E aí não é um desejo seu verdadeiro, genuíno, né? Não é uma coisa que você realmente quer do fundo do seu coração, vamos dizer assim. Então, essa falta de clareza ou essa confusão, né, a respeito do que a gente realmente gosta, do que a gente realmente quer, e se não faz sentido pra gente, com certeza a gente não vai conseguir atingir, porque tem que fazer sentido, é a primeira coisa. E além disso, a gente ser sincero com a gente mesmo a respeito disso, né? Daquilo que realmente é prioridade, né? E a gente conseguir estabelecer isso de uma forma clara, né? Por escrito, bem específico, com todos os detalhes possíveis, para que a gente possa realmente ter clareza disso depois que a gente identificar que isso realmente é algo que a gente quer, é um desejo muito verdadeiro, não é algo que foi colocado em nós, né? Então, foi sobre isso que a gente falou. E aí, onde entra, então, os sabotadores? Que você começou lendo um texto sobre o Cesar Chamini. Cesar Chamini é um autor que é muito didático a respeito desse assunto. Gosto muito dele. Ele tem um livro que eu indico muito para vocês, que chama Inteligência Positiva, que é o nome é um livro difícil de achar, de encontrar, mas vale muito a pena. Qual que é o nome do livro mesmo? Inteligência Positiva. Certo. Do Cesar Chamini. O nome do autor não favorece muito a gente procurar pelo nome do autor, porque é um nome estrangeiro meio difícil, mas Inteligência Positiva, que é o nome da teoria dele, é bem fácil da gente encontrar. E ele encontrou na pesquisa dele que somente 20% das pessoas são bem-sucedidas naquilo que elas fazem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí ele foi tentar entender o que fazia desses 20% bem-sucedidos, porque se a gente for pensar, isso é um número que corresponde a uma amostragem mundial. Então, 20% mundial? 20% Caraca, das pessoas no mundo acabam sendo bem-sucedidas. Então, é um número muito baixo, é um número muito pequeno de pessoas. E aí ele foi tentar entender o que fazia dessas pessoas bem-sucedidas. E aí ele entendeu que
aí também na proporção praticamente 80-20. De novo, né, que é a lei de Pareto, é uma proporção que é encontrada em se repete em várias coisas na natureza, por isso chama lei de Pareto, né? Ele encontrou a mesma proporção de tempo que a mente dessas pessoas trabalha a favor delas. Então, esses 20% de pessoas que são bem-sucedidas, assim são, porque elas passam 80% do tempo com a sua mente trabalhando a seu favor. Só 20% com a mente autossabotadora. Então, isso é uma coisa muito importante da gente entender. Porque a média mundial, mais uma vez, está entre 20% e 30% do tempo só. Que a maior parte, 80% das pessoas no mundo, passam de 20% a 30% só com a mente trabalhando a seu favor. Muito pouco. Muito pouco mesmo. De 100% do seu tempo acordado, você passa de 20 a 30 só, em média. É claro que isso é individual, tá, gente? Eu tô falando sobre a pesquisa do Cesar Amini, que é esse autor da teoria da inteligência positiva. Tô dizendo o que ele fala no livro dele, né? Que é uma amostragem que corresponde a uma média mundial, ok? Só que aí existe um teste, que aí depois, quem tiver interesse, me chama aqui nas redes sociais, ou nas redes sociais em geral, né? Me chama aí que eu passo o link aonde você encontra esse teste e você vai descobrir qual é a sua porcentagem única, individual, de tempo que a sua mente passa trabalhando a seu favor. E também depois tem um outro teste para você conhecer os seus sabotadores. Então, ele classificou, porque aí, já que ele viu que a média mundial é que as pessoas ficam no máximo 30% com a mente a seu favor, ele foi entender os outros 70% aí, né, de 70% a 80%, o que acontecia na mente. Então, ele percebeu que a mente se sabota. A todo tempo, né? Na maior parte do tempo. Então, ele classificou. Como que acontece essa autossabotagem? É como se fossem aquelas vozes que a gente tem dentro da gente. A gente conversa com a gente mesmo o tempo todo, a partir dos nossos pensamentos e daquilo que a gente sente também, né? Das nossas emoções. E é como se ele criasse um personagem, ele tivesse criado um personagem para cada uma dessas vozes que a gente tem dentro da gente. Então eu vou falar bem superficialmente, porque não dá, a gente não tem tempo aqui no programa, né, para explorar isso com maior profundidade, que é um tema bastante profundo. Ele tem suas particularidades para cada pessoa. Então eu vou falar bem superficialmente, bem só para vocês conhecerem, saberem que isso existe e a partir daí irem pesquisar mais, irem se aprofundar sobre isso, entender melhor, tá? Para partir como um ponto de referência. Tem um filme que a gente já assistiu, não assistiu? Um filme meio desenho, falava do medo, da raiva, não sei o que lá. Megamente, não é Megamente? Não, é... Que era da menininha que tinha... Que tem os emojis, né? Os emojis. Divertidamente, alguma coisa assim, Não me lembro. Quem lembrar aí o nome do filme, manda pra gente aí. É parecido com isso? É parecido. É que assim, é um pouco diferente, porque por que eu falo que é parecido e não igual? Porque ali no filme retrata as emoções. Os sabotadores, eles são crenças.
essas crenças geram emoções. Então, estão ligados, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá diferenciar para ficar mais fácil da gente entender. Crença, também já falamos em programas anteriores. Quem nos acompanha, perdão por ser repetitiva, mas é necessário para as outras pessoas que ainda não ouviram sobre isso, né, poderem entender. Crença é um pensamento que se tornou verdade absoluta para você, e você pensa aquilo com tanta frequência, com tanta intensidade, com tanta duração, que essa verdade absoluta cristaliza, vamos dizer assim. Ela, além de se tornar uma verdade absoluta, ela passa a controlar você sem que você se dê conta. Ela passa a dominar os seus pensamentos, por consequência gerar emoções e comportamentos de acordo essa verdade absoluta, esse pensamento que você toma como verdade absoluta, vira um modelo mental para você. Então, você passa a funcionar de acordo com esse modelo mental. Então, todo o seu raciocínio lógico, todas as suas funções cerebrais, as suas emoções e, por consequência, o seu comportamento passam a funcionar baseados nesse modelo que você criou para enxergar o mundo, para interpretar as coisas que acontecem, tanto dentro de você quanto fora de você. Então, vamos para exemplos práticos, porque senão a gente fica muito no abstrato, né? Se você... Eu vou dar um exemplo que eu vejo comum, por exemplo. Um exemplo comum, por exemplo, foi ótimo, aliás, né? Errou! Se a gente tem nas festas, por exemplo, se a gente tem o hábito familiar que vem de família já, de comemorar qualquer tipo de coisa com comida, por exemplo, comendo. É um hábito brasileiro, em primeiro lugar, né? Um hábito da nossa cultura. Outras culturas não têm esse hábito de festejar comendo. Festejam de outras formas. Festejam com rituais, festejam com dança, festejam com N outras coisas, né? Mas a gente brasileiro tem a cultura de festejar comendo. Se isso é muito forte na sua família, né? Se tudo que vocês vão celebrar, comemorar, se o momento de união é em torno da mesa, é em torno da comida, muito provavelmente a sua relação com a comida é algo que talvez não seja tão saudável. Apaixonante. Muito provavelmente você vai desenvolver alguns vícios alimentares, até talvez compulsões, que é o vício no extremo, né? Então, você pode ter o modelo mental de que comemorar é comer. De que as duas coisas são iguais. Eu só consigo comemorar comendo. E aí provavelmente eu vou comer muito. Eu tô nessa classe aí. E talvez vou comer coisas que não sejam tão saudáveis, que não me favoreçam tanto. Porque comemorar é comer. Eu não sei comemorar de outra forma. Tá? Então eu olho o mundo, eu interpreto as coisas que acontecem de acordo com esse modelo. Então, muitas coisas na minha vida vão gerar em torno da comida, se eu tenho esse modelo mental. Porque se eu comemoro coisas com comida, a comida é algo central para mim. E daí muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer, por exemplo. E nem sabem que essa crença controla elas. Nem se dão conta que elas têm esse modelo mental. O pessoal tá comentando aí, né? Manda um abração aqui. Daqui. Manda um abração pro nosso amigo Alê de Dário. Ele falou, bom dia, Bedido, e bom dia, Bedida. Bom dia, Bedido. Aí ele falou assim, o filme chama Pixel. Pixel é a produtora. Né?
Pixel é Eu não lembro do nome do Pixel é a produtora do que fez o filme, Ale. E ele falou assim que o Rodrigo não parou de comer desde pequeno. Ah, isso aí não para, né? Isso é uma coisa que eu falo pra você, filho. Eu falo porque eu já tô com fome. Eu já levantei já pensando na comida. Já pensando no almoço, né? Pensando no almoço. O que eu vou almoçar hoje? Então, é por aí, né? Um exemplo, né? Mas a gente pode ter várias crenças. Sobre dinheiro, por exemplo, tem crenças que já tá mais do que enraizado na gente brasileiro aqui, né? Dinheiro não dá em árvore, o que vem fácil vai fácil. Fala outras aí que você lembra. Dinheiro de capim. N coisas, né? Então, daí a gente vive o tempo todo sem dinheiro, a gente não consegue comprar o que a gente quer e não sabe por quê, né? Sendo que a gente está vendo o mundo pelo modelo da falta, pelo modelo da escassez, né? Daquilo que eu não tenho, daquilo que eu não consigo, entende? Então, os sabotadores são essas vozes que a gente tem dentro da gente que reforçam essas crenças, que reforçam, mantém esse modelo mental, que pode ser positivo ou negativo. Aliás, um mesmo modelo pode ser positivo ou negativo. Então, um modelo mental que todos nós temos, uma crença humana, que é humana, todas as pessoas têm, umas mais, outras menos, é claro, cada um vai ter isso num nível e para cada pessoa vai se manifestar de uma maneira diferente, não sou bom o suficiente. A Louise Hay, que é uma outra autora que faleceu recentemente, que eu indico muito, que tem livros maravilhosos, morreu aos 95 anos, 94, 95 anos. Não tinha morrido, não. Se não me engano, morreu saudável, morreu bem, né? A Louise, que é uma autora que eu indico bastante, tem vários livros bons, né? Você pode curar sua vida. Louise Hay. Isso, escreve Louise com S, Hay, H-A-Y, né? Depois a gente escreve aí nas redes para vocês procurarem aí. Ela fala muito sobre isso, sobre o quanto o nosso modelo mental é gerador de doenças, é gerador de escassez na nossa vida, é gerador da falta de prosperidade, né, como consequência da escassez, baixa autoestima, relacionamentos amorosos fracassados, enfim, ela fala muito, ela explica de uma forma muito legal essa questão das crenças. Então, ela fala muito dessa crença do não sou bom o suficiente, que a gente é treinado culturalmente, né? Isso é colocado na gente desde a barriga da nossa mãe, né? Em vários momentos na nossa vida, a gente sente que a gente não é bom em alguma coisa. Eu já regaço a coisa. A gente sente que nos falta um pedaço. Né? Ou aquela sensação de vazio que muitas vezes eu escuto, né? Por ser psicóloga, por trabalhar com coaching, né? Especialista em carreira. As pessoas me procuram muito. Nossa, eu tenho um vazio, eu quero encontrar meu propósito de vida, né? Porque eu tenho alguma coisa que eu ainda não encontrei e que eu preciso preencher. É muito nesse sentido, né? Vem muito dessa crença do não sou bom o suficiente. Vamos falar então das autossabotagens aí? Vamos lá? Senão não dá tempo. Vamos lá falar... bem rapidamente, bem superficialmente, só para instigar vocês, né? Só para vocês conhecerem e irem se identificando aí, né? Irem encontrando qual é o seu sabotador mais forte, que conforme eu explicar, você mesmo já vai conseguir entender qual que é o teu sabotador mais forte. A gente fechou o bloco passado falando da crença de não sou bom o suficiente, né? Aquela crença de que é muito ligada à questão, não consigo, não dou conta, não vai dar certo, enfim.
essa crença é muito ligada ao sabotador que o Cialdini, no livro Inteligência Positiva, chama de vítima. O sabotador vítima, ele tem o foco nos sentimentos dolorosos. Então, é aquela pessoa que fica sempre muito presa nela mesma, mas no que ela sente de ruim. Então, é a pessoa que se faz de vítima, que tudo para ela quer que as pessoas se ressintam das dores dela. Ela faz isso sem perceber. A gente costuma falar, é o jeito do fulano. Não é que é o jeito do fulano, é o sabotador do fulano. Né? Ele se comporta assim, mas muitas vezes ele não percebe que ele faz isso, ou percebe muito tempo depois que fez. E isso é um mecanismo, todo sabotador é um mecanismo de defesa psíquico. Então, ele é uma maneira da sua mente garantir a sua sobrevivência emocional e às vezes até física. Porque se os sabotadores, eles estão muito ligados às emoções. E as emoções, por exemplo, a emoção do medo é para que a gente esteja atento aos perigos e corra menos perigos, seja mais cauteloso. Então, essa emoção do vitimismo, né, esse sabotador do vitimismo, né, da vítima, ele faz com que a pessoa, ela sem saber, inconscientemente, ela busca afeição. Ela busca amor, atenção. Então, ela se coloca nesse papel de vítima, ela tem dó de si mesma e quer que os outros tenham dó dela. Ela tem um foco muito grande nas suas próprias emoções negativas, tudo para sobrevivência emocional em busca de atenção e amor, tá? Falando muito superficialmente aqui, tá, gente? Um outro sabotador que também está muito ligado a isso, que o Cialdini fala, divide até ele em 3, é o sabotador crítico. O sabotador crítico é aquela mania que a gente tem, aquela voz que a gente tem dentro da gente, que fica criticando o tempo todo, que reclama, que põe defeito, que culpa. É como se fosse uma autopunição, tá? Então, isso. Ele dividiu em crítico de si mesmo, que é a autocrítica, né? A crítica que a gente faz às nossas próprias ações, ao nosso próprio comportamento. O crítico dos outros, que é a crítica que a gente faz a outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, essa pessoa tem nome e endereço definido, tá? Então é quando eu critico alguém apontando aquela pessoa. E o crítico das circunstâncias, que é quando a gente critica o governo, as situações, as circunstâncias de uma forma geral. Então cada pessoa vai ter um desses tipos do crítico que vai ser mais ativo, que funciona mais, tá? O crítico, ele foca muito nos defeitos. Então, ele fica tentando... É aquela vozinha que você tem dentro de você que fica assim... tá vendo? Te falei que não ia dar certo. Você não vai conseguir, né? Olha aí que porcaria que você fez. Ou então, olha, mas errou de novo, né? Mas de novo você fez isso. Então essa vozinha é a vozinha do crítico. Sim. Tá? Ou quando a gente fica criticando, né, botando defeito, querendo punir ou querendo culpar os outros ou as situações, o governo, terceirizar a culpa, tá? Ligado, parecido com isso, a gente tem também o sabotador esquivo.
O sabotador esquivo, ele foge de conflitos e de negatividade. Então, se você é aquela pessoa que faz de tudo para não entrar numa briga, que evita discutir com as pessoas, que não gosta de polêmica, que não gosta que as pessoas fiquem bravas com você, então provavelmente o seu sabotador esquivo é um dos mais ativos em você. Todo mundo tem os 10 sabotadores, mas tem alguns você vai ter... destaca mais, né? Exatamente, você vai ter aqueles que funcionam de uma maneira mais ativa em você. Você olhando, observando assim, qual que você vê que mais assim aparece muito nas pessoas, assim? Por exemplo, de 100%, 50% é o que aparece mais nas pessoas que você consegue observar, assim. Não tem como. Não tem como dizer. Isso é porque muito único. É cada um, né? Essa combinação, todos nós temos os 10, mas cada um deles em uma intensidade, duração e frequência diferente. Certo. Então não dá para dizer. O que dá para fazer uma certa classificação é assim, por exemplo, determinados tipos de perfis que tem mais aquele sabotador, que tem aquele sabotador muito ativo, dão mais certo em determinadas profissões, por exemplo. Isso é um tipo de classificação que dá para fazer. Tá? Ou não vão dar certo para tal coisa. Certo. Isso dá para fazer, mas tem que conhecer o perfil único do indivíduo. O crítico é o único sabotador que o Cialdini fala que está presente, muito ativo em todas as pessoas. Só que aí cada pessoa vai ter ou o crítico do eu, ou dos outros, ou das circunstâncias mais ativo, que ele se subdivide. Né? Então, o crítico é o primeiro sabotador que aparece. É o líder da gangue. Ele chama todos os outros. Ele é o sabotador universal que ativa todos os outros sabotadores. Sim. Tá? Então, seguindo aqui, temos também o controlador, né? Quem assiste The Big Bang Theory... Não, controlador. Ah, não. Tá. Não sei se o sabotador do Tio Patinhas seria o controlador. Não assisti o suficiente, não li o Tio Patinhas o suficiente para identificar isso. Mas o Sheldon do The Big Bang Theory é um exemplo muito legal de sabotador controlador, né? Controlador é aquela voz dentro da gente que quer que a gente controle tudo. Então, é aquela pessoa que fica de olho, né? Que fica querendo cuidar da vida dos outros o tempo todo. Vamos falar o português, claro. Que nas redes sociais a gente fica vendo as pessoas falarem: se cada um cuidasse da sua vida era muito bom e tal. Esse que cuida da vida dos outros, né? A gente sabe que aqui no Brasil cada rua tem seu síndico, né? Tem aquela pessoa que fica monitorando as outras pessoas, tudo, sabe da vida de todo mundo da rua, né? Esse é o controlador. Esse tem o sabotador controlador muito ativo, pode ter certeza, né? Isso é uma necessidade psíquica, é tudo defesa, tá, gente? Só que é inconsciente, funciona sem a gente perceber. Não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa faz de propósito. Às vezes às vezes não, como diria o Drauzio Varela, né? Muitas vezes a pessoa tem consciência, mas na maior parte delas não, tá? Então, aqui funciona um mecanismo interno de defesa inconsciente, que é assim: eu quero controlar para não ser controlado. Então, eu não quero que ninguém cuide da minha vida, eu não quero que ninguém me controle. Eu quero ter a minha liberdade. Para isso, eu preciso controlar tudo e todos. Entendi. Só que é impossível controlar tudo e todos o tempo todo. Não dá para ter controle de tudo. Tem coisas que não
não são do nosso controle, que a gente nunca vai ter controle. Só que a pessoa que tem esse sabotador, ela sofre muito, ela tem uma ansiedade imensa. Então, às vezes, você se pergunta assim, nossa, o que eu mais escuto como psicóloga e coach eu sou muito ansioso. É a frase que eu mais escuto. A pessoa descobre a minha profissão, ela já me fala, nossa, eu sou muito ansioso. Acho que é uma coisa Muitas vezes essa ansiedade vem desse sabotador. A ansiedade é uma coisa que todo mundo, se for ver, quase a maioria do pessoal tem, né? Esse negócio, né? Ansiedade descontrolada, né? Porque as emoções todos nós temos, elas são extremamente necessárias, elas cumprem uma função pra gente. A gente já falou sobre isso em outros programas, né? Pega aí nos podcasts antigos aí da MAC pra vocês verem mais sobre isso, né? Só que o que a gente vive hoje é um mundo onde a ansiedade é muito estimulada o tempo todo. Então, a ansiedade passa a ser, em vez de benéfica, prejudicial. Para falar mais um aí, porque o tempo tá acabando, tá estourando o nosso programa já. Vamos falar mais um aí pra galera, e mais um, né, um autossabotador aí pra galera. Tem mais vários. Vou falar, né? Um que é... Você perguntou se tinha como dizer algum que fosse mais comum, né? Esse daqui é bastante comum na nossa cultura brasileira aqui também. O prestativo. Aí você vai falar, nossa, mas ser prestativo é uma qualidade. Nem sempre. Nem sempre ser prestativo vai ser uma qualidade. Pode ser também um sabotador. De que maneira? Quando você coloca a necessidade dos outros acima das suas necessidades, isso se torna um sabotador. Então, às vezes, se você tem a mania, vamos dizer assim, de deixar de fazer as suas coisas para ajudar os outros, isso não é uma qualidade, tá? Isso é um sabotador. Porque a gente disfarça esse sabotador de qualidade, a gente acha lindo, maravilhoso. Lembra que, falando, você perguntou um que era mais comum? E eu falei que dá para classificar perfis, né? Esse perfil com sabotador prestativo é muito encontrado nas ONGs. E todo mundo acha lindo, maravilhoso. Eu trabalhei 10 anos na área social e sei muito bem do que eu tô falando. Desde os 16 anos eu já trabalhava em projetos sociais. Então, nas ONGs, nos projetos sociais em geral, a gente encontra muitas pessoas com esse sabotador prestativo. Nem preciso dizer que nessa época esse era o sabotador que eu tinha mais ativo em mim. Né? Porque a gente acha lindo ajudar os outros, mas só é realmente lindo, verdadeiramente lindo ajudar os outros quando você se ajuda primeiro. Não tem como dar o que você não tem. Se você não tem nem pra você, não é uma ajuda verdadeira. Cai no dar o peixe ao invés de ensinar a pescar. Então, é muito lindo desde que você faça por você primeiro, desde que você atenda às suas necessidades primeiro. E isso não é egoísmo. Isso é você estar pleno, estar abastecido daquilo que é importante para você, você cuidar da sua vida primeiro, estar bem para poder se doar para o outro. Aí é uma doação verdadeira. Né? Não é o que me sobra, coração, né? E também não é o que eu não tenho nem pra mim e quero fazer pelo outro, né? E muitas vezes a gente faz isso por esse sabotador. Esse sabotador também funciona como uma defesa psíquica, todos eles, né? Mas buscando atenção e amor. Então, aquela velha história do altruísmo, né? Não existe altruísmo, é bem nesse sentido aqui, porque a gente sempre quer ganhar algo em troca, sim, mesmo que a gente não tenha consciência disso, mesmo que você não faça propositalmente, porque aí vão me malhar aí, né? Eu falando isso, porque eu costumo ser muito criticada quando eu falo isso.
mas é a pura verdade. Inconscientemente, pelo menos, ou seja, sem ser proposital, você está buscando sim afeto e atenção, no mínimo. Tá carente. Vamos dizer assim, né? Então, o sabotador prestativo, ele ajuda em troca de atenção e carinho das pessoas inconscientemente. É um mecanismo de defesa psíquico. Você não faz de propósito para isso, com essa intenção clara, ok? Antes que vocês distorçam aí, né? Porque o que a gente fala não é o que o outro ouve. Certo? Aqui é papo reto. Que legal, aqui é bom demais, hein? Ó, você que tá ouvindo a nossa programação, a gente vai voltar com esse assunto de novo, né, que é um assunto bacana. Tem muita coisa, né? Faltou ainda alguns sabotadores. E quem quiser acompanhar também, quer saber um pouco mais disso também, depois pode estar acompanhando você nas redes sociais, né? Isso. Passa as suas redes sociais aí pro pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber, né, ainda mais sobre esse assunto, tiver alguma dúvida, quer saber, tá com vergonha de falar aqui na live, mas você pode estar falando em inbox também para ela. Entra em contato com ela, fala aí as suas redes sociais pro pessoal. Quem quiser os testes, né, acesso aos testes para descobrir qual é os seus sabotadores mais ativos, quais são os seus sabotadores mais ativos e também qual a porcentagem de tempo que a sua mente trabalha a seu favor ou contra você, me chama aí nas redes que eu passo esse teste também e posso te explicar mais sobre isso. Tem o meu WhatsApp, que não é grupo, é lista de transmissão, onde eu passo conteúdo gratuito e tem uma proximidade maior, uma interação maior com as pessoas, que é 98811-3912, DDD 35. O meu Instagram, @Ligia_Lopes PC. E o Face, Lígia Lopes Coach. Coach se escreve COACH. Mas infelizmente nosso programa chegou ao final. Quero agradecer, Lígia, obrigado. Mais um dia, feliz ano novo, né, pra você. Vamos que vamos, força na peruca. E isso aí, eu que agradeço. Bom dia para todos aí. Um ano onde você consiga realmente realizar aquilo que você quer de verdade, não aquilo que você de repente foi colocado em você, né? Mas que você consiga realizar de verdade aquilo que você gosta e aquilo que você quer. Beijo no coração. A gente volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. Estamos aqui de volta, tá bom? Beijo no coração. Lígia, obrigado. Tchau, gente.